Gilmar Mendes anulou todas as condenações na Lava Jato do José Dirceu, uma das principais lideranças históricas do PT. Zé Dirceu agora é ficha limpa e já tem analista político dizendo que é por essas e outras que a esquerda está em crise no Brasil. Será? Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou o dislike e o seu comentário que soma muito ao debate. Primeiramente, disclaimer. Dinheiro desviado da Petrobras foi real. Empreiteira pagando propina para político também aconteceu. Sim, o PT ficou de 2003 a 2016 governando o Brasil e o escopo das investigações da Lava Jato cobriu esse período. Porque quis esse período. Então você tem aqui omissão, se o Lula não sabia, como ele vivia repetindo, eu não sabia, companheiro. Peculato, se sabia não fez nada. E 54 filiados do PT, inclusive o próprio Lula, foram réus, muitos condenados. O Lula foi condenado durante a vigência da operação que foi extinta pelo Bolsonaro. Vai ser fácil você entender por quê. Mas, aqui começa um monte de mais. Quanto mais a gente mergulha, na verdade, sobre essa operação, gente como eu que um dia acreditou, sim, lá no início eu acreditei, nunca neguei, era a grande operação pelo fim da corrupção no Brasil, mas quanto mais a verdade vai aparecendo, vão ficando muito claros os atropelos da lei que a República de Curitiba cometeu pelo simples fato de que ela tinha, sim, uma agenda. É só olhar para onde está o Moro e o Dallagnol agora. E fica muito fácil você descobrir que a agenda era essa. Porque quando você mergulha na Lava Jato em números que vão além do número gigantesco de condenações e os valores recuperados, começam a aparecer as coisas que não são tão facilmente explicáveis e que derrubam a tese de que era uma direita limpinha combatendo a esquerda corrupta. Eu vou falar disso aqui, vou deixar link para uma ótima reportagem da BBC para você conferir. Mas deixa eu abrir aspas para o que o Josias de Souza disse sobre a ficha limpa do José Dirceu no UOL. É uma decisão esdrúxula, isso é um escárnio e ajuda a compreender em parte por que a esquerda e a centro-esquerda vêm sendo derrotadas. E agora nas urnas municipais também ocorreu isso. Explica por que Bolsonaro quase obteve a reeleição e não conseguiu por muito pouco. Esse tipo de decisão do Gilmar Mendes ajuda a explicar isso. Com todo o meu respeito ao Josias, eu já vi o Gilmar Mendes tomando decisões esdrúxulas inúmeras vezes. Foi ele, por exemplo, quem livrou a cara do Arthur Lira no escândalo dos kits de robótica. Era ele quem mandava soltar o banqueiro Daniel Dantas toda vez que o Daniel era preso, com habeas corpus a qualquer hora do dia ou da noite. Quem gosta de justiça sendo feita como eu, tem mais é que lamentar os inúmeros erros jurídicos que a equipe da Lava Jato cometeu. Até porque se você não tem político de estimação, ninguém deveria brigar em relação a isso. A Lava Jato, em teoria, era suprapartidária e deveria ter sido supra-ideológica. Ela atingiu 33 dos 35 partidos do Brasil, que o Brasil tinha na época. E é aqui que muita gente se surpreende. Porque quando se fala em Lava Jato, se fala em esquerda e principalmente PT. Mas a realidade é um pouco mais complexa. Você sabe, eu vou ler. Dos 1.503 processos que terminaram com réus da Lava Jato em primeira instância, 311 eram casos de gente que tinha filiação partidária. 311. O partido com o maior número de réus foi o MDB, com impressionantes 117 condenações, 37,6% dos casos. O PT vem em segundo com 54 casos, 17,35%. O PSDB, veja só, o grande adversário do PT na época, é a terceira sigla mais atingida, 31 réus, 10% dos casos. Isso está na matéria da BBC, que é de 2022, mas tem um outro dado interessante lá. A Lava Jato tinha equipes trabalhando em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, mas 83% dos julgamentos dos petistas ficaram na vara do Sérgio Moro. Segundo a matéria, que faz referência a um estudo da USP, nenhuma outra sigla partidária teve tamanha concentração em Curitiba. Cidade, aliás, que não era, é lei, gente, não era a jurisdição apropriada para boa parte desses julgamentos que o Moro fez. Por causa disso e por causa das evidências de que a vara do Moro e o TRF4, que é a segunda instância dos estados do sul do Brasil, prejudicaram o amplo direito à defesa de um monte de réus,
Por causa disso, a Lava Jato caiu em desgraça. Hoje em dia, vendo o Moro senador pela União Brasil, que é a fusão de dois partidos com criminosos condenados pela Lava Jato, o DEM e o PSL, vendo o Moro aliado do Bolsonaro, que está no PL do Valdemar, corrupto condenado, enfim, olhando para o Brasil e olhando também para esse novo Congresso da era Arthur Lira, que institucionalizou a venda de votos para aprovar demandas dos governos, Bolsonaro e Lula, você tem que ser muito fanatizado para não lamentar o fato de que havia sim um projeto político por trás da operação. Imagine um mundo, imagine um mundo onde aqueles juízes e procuradores tivessem feito tudo do jeito certo, sem um projeto político de direita, que acabou a serviço de um ogro de extrema direita, que negou até eficiência de vacina numa pandemia. Imagine, talvez, apenas talvez, a realidade fosse outra. Mas aí a gente para pensar nas decisões monocráticas de alguns juízes do STF, como o Gilmar. A gente vê casos como os dos desembargadores vendendo sentença, mesmo tendo o absurdo salário de R$200 mil por mês cada um deles. E a gente vê que o buraco é muito mais embaixo. São políticos e um judiciário suspeitos, né, ou corrompidos. Eu tenho que usar um eufemismo aqui para não me ferrar. Podemos discutir sim a crise da esquerda a vida toda aqui. Teorias não vão faltar. Mas não. A esquerda não está em crise por coisas como o Gilmar está perdoando o Zé Dirceu. Pode parar. A idade média do brasileiro é de 35 anos. Zé Dirceu é muito anos 2000 e bolinha. O brasileiro não sabe quem é o Zé Dirceu, esse é o fato. Como também é fato que essa tese de que a esquerda está em crise por causa de sentenças esdrúxulas não bate com a realidade presente. O que dizer de um presidente que coordenou uma tentativa de golpe militar e até hoje sequer foi indiciado por isso? O que dizer de gente como Arthur Lira, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que estão envolvidos em casos descarados de corrupção, especialmente desvio de verba de gabinete, e parecem blindados? Por que isso não deixa a população indignada com a impunidade da direita? Gustavo Gaia também está aí para se explicar. Não é novo. Vivo repetindo aqui, e eu lamento muito que seja assim, mas para você acreditar em mudança através da política nesse país, sublime, supere, saia da fase da negação. Política é um antro de corrupção. O que mudou na minha percepção é que antes isso me levava para uma descrença, para antipolítica. Só que depois da ascensão do bolsonarismo, eu percebi que esses corruptos, ou complacentes com a corrupção, têm a caneta na mão, e estão em todos os lados. Podem fazer muito mais mal às pessoas, além do mal que fazem, tirando dinheiro de imposto para enfiar no bolso. E me sinto compelido a vir aqui lutar para evitar que a gente vire um Estado fundamentalista religioso, negacionista do aquecimento global, cúmplice das big techs que estimulam o discurso de ódio que divide a gente, negacionista do racismo, homofóbico e por aí vai. Mas às vezes essa causa me parece perdida. A última discussão no campo da esquerda agora é o identitarismo está afastando o eleitor, o que eu particularmente acho covarde. Deixa cada um ser quem é, fazer as suas denúncias e lutar pelas suas demandas, porque a identidade de gênero, pelo amor de Deus, não confunda com ideologia de gênero. Ideologia de gênero é uma invenção para gerar pânico moral. Identidade de gênero é um fato da vida, é pessoal, é individual. A ciência ainda não consegue explicar a causa, e a causa não tem a menor relevância, só que cada um se identifica de uma maneira. Se a esquerda tem que falar para a mulher trans, senta lá, Cláudia, você está atrapalhando a luta das mulheres, ou homem gay negro, a gente está lutando contra o racismo, não inventa essa categoria homem negro gay, vai ser só gay com a sua turma e deixa o negro aqui com a gente, porque senão vai dar problema. Isso é tentar cancelar o direito do outro de lutar pela sua cidadania plena a partir da sua perspectiva. Na minha cabeça não entra a problematização do direito à busca por uma identidade ou a luta pela identidade que já tem, inclusive de gênero. Eu vejo, por exemplo, muita diferença, e eu sempre cito esse exemplo, entre a mulher bissexual, que tem que aguentar o macho falando assim, ô, traz sua amiguinha, é que você nunca teve um homem de verdade. E o homem bissexual, que tem que ouvir, aquilo é uma bichona, ele só pega mulher para disfarçar. É por aí.
É assim que se dividem as identidades. E todo mundo tem o direito de ser quem é, pô. Mas essa é outra história, tá? Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative o sininho, deixe o like ou dislike, seu comentário que é sempre muito importante. Lute pela democracia, lute pela justiça social, lute pelo direito pleno à cidadania. E é isso aí.